Então, agora que ficamos a sós, será que eu vou conseguir, né, fazer que esse bate-papo seja proveitoso? Como falaram, meu nome é Fernanda Baes e eu estou apresentando 5 minutos de trocação de ideia. Eu sou da Take Blip e eu espero que vocês curtam esse bate-papo nosso. Então, começamos 5 minutos de trocação de ideias sem perder o engajamento. Aqui eu vou falar como não apenas uma entusiasta, né, sobre assuntos, sobre temas de engajamento para os nossos contatos, mas bem, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, que eu sou uma evangelista de produto. Então, quem trabalha geralmente comigo sabe que vira e mexe eu vou estar trabalhando, falando sobre insights, falando sobre melhoria de produto. Eu, inclusive, tenho que me policiar, porque se deixar, talvez o produto, né, nasça com 3 anos de amadurecência aí, se eu deixar para o lançamento. E é por isso que eu vim falar de uma tendência que eu acho que é muito valiosa para quem pensa sobre isso, né, para os nossos entusiastas de produto aí. Então, falando sobre tendência de mercado, fato é que hoje empresas, né, a gente parte de um pressuposto que empresas foram digitalizadas e empresas querem fazer parte, né, vamos dizer assim, do dia a dia dos nossos usuários. Então, a gente quer empresas, né, que estejam ali com um propósito, e hoje empresas estão ligadas, empresas estão no LinkedIn, empresas estão em redes sociais, mas o que faz, né, uma empresa ser tweetável? Então, assim, como a gente pode ressignificar o uso, né, do WhatsApp, principalmente, para a gente fazer com que esse contato ele seja um contato de sucesso? Todas as empresas se preocupam com o mercado, né, e com a digitalização, e bem como o marketing digital fortalecido. Mas será que isso é o suficiente para que você possa fazer o seu contato, a sua empresa, um produto de destaque, um diferencial? E é disso que eu venho trazer aqui para a gente. Então, eu trouxe aqui um estudo que eu trouxe 2 insights valiosos daqui. Um é que hoje empresas dos mais variados serviços estão na nossa tela inicial. Quando a gente fala, né, sobre smart contacts, quer dizer que a gente quer trazer cada vez mais para o smartphone, né, esse fit aí, né, esse relacionamento entre empresa e usuário. Mas quanto que você, mesmo tendo todos esses aplicativos e serviços na sua tela inicial, o quanto de recorrência que você consegue ter de uso real desse serviço? E mais do que isso, você consegue compartilhar a sua experiência nesse serviço? Então, o que eu trago aqui é o seguinte: hoje nós temos muito desses serviços dispostos, mas isso não significa, em suma, que as pessoas estão utilizando da melhor forma e nem que elas estão replicando a informação em conteúdo né, de uma empresa. E eu digo mais: se você reparar ali em cima, ali embaixo, nos mais utilizados, você vai perceber que nós temos o uso de 2 redes sociais, bem como a gente tem o uso do WhatsApp, o qual incrivelmente não é uma rede social, mas ele oferece e é uma ponte entre a comunicação desses serviços e, inclusive, entre redes. O que eu quero dizer com isso? O WhatsApp ele não é uma rede, mas ele trabalha, ele opera de uma forma a engajar e alavancar esses discursos, esses diálogos. Então, hoje, às vezes, você, por exemplo, eu vou dar um exemplo próprio, né? Já que deram um spoiler da Netflix, eu tenho um aplicativo da Netflix no meu telefone. Mas quantas vezes eu utilizo esse aplicativo e quantas vezes eu falo sobre eles com os meus amigos, ou que eu, né, eu printo e envio para outras pessoas. Então, talvez a chave do negócio seja justamente a gente pensar no WhatsApp como um forte aliado para a gente operar sobre esses produtos. E por isso eu tracei aqui objetivos do usuário sobre esforços no produtos. E o que é que eu quero chegar com isso? A recorrência que esse usuário vai estar tendo para sua marca. Então, hoje, a gente pensa, ok, eu consigo oferecer serviços e soluções para esses serviços, soluções de problemas, mas eu consigo ser aliado deste meu usuário? Eu consigo fazer o meu contato, pior, né? O seu contato, eu consigo transformar o meu contato, que é reativo, em algo que realmente vai fazer parte, né, do cotidiano desse usuário, do cotidiano dessa pessoa? Eu vou conseguir fazer parte daquilo ali? E é por isso que eu trouxe alguns quadrantes de ação de 1 a 4, onde eu quero chegar, né, nesse caminho feliz de usuários de melhoria de produto. Então, vamos startar do fato de que uma empresa ela precisa, e ajuda o seu cliente a resolver problemas e oferecer serviços.
E tudo bem, aqui a gente tem que pensar que realmente uma empresa tem que ser clara, concisa, eficiente, eficaz em seus tratamentos. Mas será que isso é o suficiente? Ou melhor, aquele sentimento que eu falei logo ali, será que a gente não está sendo reativo? A gente quer que o nosso cliente remeta o nosso contato a simplesmente vou entrar em contato para resolver um problema? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que não acredita nisso. Então, como que a gente pode fazer para, né, fazer mais parte do dia a dia? Então, aqui eu cheguei no quadrante 2, onde eu falo que ele precisa de conteúdos relevantes sobre serviço. Qual que é o conteúdo? Cara, conteúdo que seja de curiosidade, conteúdo que seja que agregue valor naquela pessoa. Então pensa que você é uma pessoa que precisa de uma segunda via de boleto. Poxa, mas talvez esse cliente seja potencial para fazer um investimento. Às vezes, se a gente trabalhar, né, com fintechs, com bancos. Então, por que talvez eu não vou deixar esse cara situado do mercado e de como que isso opera, né, trazendo realmente, né, plantando ali a sementinha de que talvez ele faça parte desse, né, desse pessoal, desse público, e que ele possa tá ali pesquisando e se entusiasmando mais em pesquisar essas curiosidades no seu contato. Ele também precisa de novidades para se manter engajado. Quando você consegue mostrar esse apoio diário e essa expertise para ele, você consegue também, se você quiser um case de sucesso, você pode apresentar novidades. Então, ele não apenas vai saber que você está ali com a sua expertise, né, e com a sua qualidade de produto, mas ele também vai saber que você vai ser o roteador das novidades, você vai ser aquele ponto de apoio que, se ele quiser ter esse conhecimento com você, ele vai ter em primeira mão. Então, ele vai ver isso como um forte aliado. Agora, onde que a gente consegue galgar mais do que isso? A gente consegue realmente fazer um case que fica marcado. Um caso Netflix, por exemplo. A gente faz ele se sentir exclusivo. Então, hoje, a gente trabalha muito com essa eficiência de como que a gente consegue estreitar essa relação. Então, a Fernanda, pelo amor de Deus, mas eu trabalho com um cliente que tem trocentos e tantos usuários. Sim, eu entendo perfeitamente. O que a gente está trazendo aqui é que você estreitar e deixar apenas de oferecer ali, vamos supor, uma FAQ ou um serviço ali que vai ser jogado na cara daquele cliente, e você tentar realmente prezar por uma experiência de bate-papo, prezar por uma experiência que seja de um contato inteligente. Então, você conseguir trazer esse fit, trazer esse, né, esse contato personalíssimo para o cliente, e que eu vou inclusive trazer algumas dicas sobre isso à frente, é quando você consegue plenamente garantir uma recorrência. E mais do que isso, deixar de ter clientes neutros que vão ser promotores e que realmente vão acreditar e utilizar da sua marca no dia a dia, o que para mim é o ideal. E por isso que eu vou falar, né, dessa tendência de mercado, que são smart contracts. As pessoas estão realmente deixando o URL para passar para o número de contato. Então, quando a gente para pensar sobre isso, eu gosto muito de trazer aqui a experiência de... Pense uma pessoa que vai tirar uma segunda via de boleto. Ela entra ali, ela escreve o nome do site, entra, coloca os seus dados, e aí ela coloca a sua senha. E aí ela navega pelo site até encontrar o campo onde que é para ela tirar a sua segunda via de boleto. E agora, se ela tiver um número de telefone onde que ela consegue, com um clique, virar e ter que bom que você voltou. Você quer virar e tirar sua segunda via, ou você quer upar seu plano? Então, assim, isso é uma redução de steps incrível. E hoje as pessoas priorizam isso. Então, a agilidade das relações de hoje em dia, a eficiência que a gente pede, né? Eu trouxe um comentário da Mobile Times sobre Smart Contracts, que ele é de 2016. Hoje, nada mais é do que um consolidado e necessário para as empresas de hoje em dia. E o que isso nos joga na cara aqui é justamente usabilidade e interface. Então, hoje, isso são pilares primordiais para que a gente consiga manter esse contato de forma eficiente e eficaz. E é por isso que eu falei que, ouviu? É o som do tabu quebrando. Então, aqui a gente vai falar de algumas skills que elas estavam, não esquecidas, né? Mas que elas estão sendo fomentadas no mercado como essenciais, né? Para que a gente venda esse nosso produto, que a gente venda isso. Uma coisa que eu gosto de falar aqui é que hoje empresas, elas são eficientes. Hoje em dia, existem tantos pioneirismos em tantos segmentos de mercado
que hoje não tem como você falar que uma empresa é melhor do que a outra em determinado tipo de produto, em determinado tipo de serviço. Então, o que é comerciável? O que a gente paga? O que a gente compra de uma empresa? Qual que é a diferença de uma empresa para outra? É justamente a experiência. Então, hoje, pessoas compram experiência. Então, quando a gente fala isso, a gente fala de experiência do usuário. E essas skills são forte aliadas para que a gente possa ter um diferencial de mercado. Então, aqui eu trouxe a questão de usabilidade do produto. Então, é fácil percorrer nesse fluxo, a gente está facilitando, a gente está rodeando. Será que isso aqui está fazendo sentido para o nosso usuário? Será que ele está ficando perdido ali no fluxo? Isso tudo voltado para chatbot, viu, gente? Estamos reduzindo os steps para alcançar determinado objetivo, então, às vezes, a gente tem que ser simples nas nossas ações. Emoções dos usuários. Isso daqui é muito importante quando a gente pensa que estamos tratando em um contexto de mensagens. Mensagens nós estamos escrevendo, mas não sabemos qual que é o nosso interlocutor. Então, o que o usuário acessa quando ele atende meu contato? Ele está bem? Ele está mal? Ele quer resolver um problema? Será que ele já teve um problema com a minha empresa? Será que ele conhece a minha empresa? Então, sempre estar atento a qual tom que a gente deve utilizar, né, nesse contato e também qual que é a familiaridade. Às vezes a gente não pode ter apego, né, a coisas que nós sabemos dentro do nosso mundinho, dentro da nossa expertise do produto, e a gente não conseguir repassar isso de forma horizontal. E também as regras de negócio. Aqui é um dos pilares básicos. Você pode trabalhar para as outras empresas em B2B ou você pode ter a sua empresa. Fato é que você tem que saber qual que é o seu objetivo principal, qual é o propósito do produto. Aqui eu falo muito que a gente às vezes tem mania de pensar alto demais, então a gente às vezes quer ser muito além, igual eu falei que eu tenho que me policiar, mas às vezes a gente não trata o simples. Então aqui a gente tem que saber as regras de negócio, se a gente vai trabalhar com campanhas, quais são os canais para a gente trabalhar com as possibilidades que a gente tem. Não adianta a gente também pensar muito fora do escopo e a gente, né, não casar bem com o entregável de valor que a gente vai ter para esse cliente. E por isso eu trouxe aqui, esse daqui é praticamente é sobre isso e tá tudo bem. Então, falando do processo de UX Writing, posicionamento de marca, o que eu quero trazer aqui é que é democrático. Aí fala assim, mas o seu contato era Netflix, então você estava num campo vasto para você trabalhar e falar o que você quisesse. Não é bem assim. Eu acredito realmente que uma empresa pode, né, ter uma linguagem mais jovem, utilizar memes, assim como uma empresa pode gostar de uma linguagem mais formal e uma outra empresa pode querer se posicionar sobre marcas, então que ela esteja ali mais atual, que ela está ali à frente, que ela vai estar realmente mais engajada e tudo mais. Mas se eu quero trazer sobre isso, se você gosta de usar, você pode usar falas que são contemporâneas, que são mais divertidas, usar de GIFs, easter eggs, um conteúdo interativo, enquanto a linguagem formal, ela sempre vai priorizar por ser concisa, né, clara, eficiente, para temas efetivos, né? Para fluxos determinados. Mas o que acontece? Você também pode utilizar dessa linguagem formal, por exemplo, de um jargão que mostre que você entende a realidade daquele usuário. Então, vamos falar aqui, pode ser uma gestora de frotas, e a linguagem dela vai ser, né, vai ser mais formal, ao mesmo tempo você pode mostrar que você entende aquele mundinho daquele usuário. Usa um jargão, usa alguma coisa que mostre que você entende a realidade daquela pessoa. Então, passando um pouco à frente, né? Então, o posicionamento de marca, a gente já vai ter, né, que ter uma curadoria ali voltada realmente para pesquisa, para campanhas, para datas importantes, para bandeiras, e todas vão ser, né, muito bem-vindas para todos os segmentos e para todas as situações. E é por isso que eu venho falar aqui de alcance de curadoria. Eu filmei bairrista aqui, porque eu falei inteligência artificial, mas a gente sabe que tem curadores de chatbot, a gente também tem curadores de inteligência conversacional, e todos eles estão preocupados com uma coisa, nas principais manifestações de um case, né, de um contato de sucesso. Quando eu trouxe isso aqui, eu quis trazer, eu acho que 4 pilares norteadores que deveriam ser um bastião, assim, de quem quer ter um case de sucesso, que está preocupado com coisas, né, que hoje são relevantes no nosso contexto de mercado. Então, com relação a público, eu queria muito trazer a democratização aqui. Então, fraseologias claras, concisas, que respeitem a neutralidade de gênero, que sejam atuais. Não adianta, às vezes, você fazer uma fala que é muito atual,
mas que você não consiga deixar isso acessível. Informação acessível é tudo hoje. Então, muita atenção nesse ponto. Sobre conversação, eu falei sobre não ser repetitivo. Isso aqui, gente, a gente falou sobre contatos humanizados. A gente tem um pouco desse conceito de utopia, mas o que a gente tem de um contato humanizado? Se você perguntasse para o seu amigo toda vez a mesma coisa e ele respondesse toda vez a mesma coisa, chato, né? Então, assim, se você parar para pensar, quando você consegue dar um retorno, claro que dentro da possibilidade, né? Que a gente está trabalhando com respostas que são específicas, de um contexto muito específico. Mas quando a gente consegue dar retornos variados, o sentimento de fluidez dessa conversa, ele é muito positivo. Então, ali eu dei até um semi-conselho, que foi o que eu utilizei no meu contato, que foram de 3 respostas distintas para cada intenção e entidade, que no caso são pares, porque o chit-chat, vou falar isso à frente, mas que eu acho que facilita a fluidez de conversa. Sobre conteúdo, a gente fala sobre curadoria. E curadoria não é apenas de skills, não são apenas de easter eggs. Easter eggs, para quem não conhece, gente, é quando você coloca tipo uma surpresinha ali no bot para a pessoa escrever e ter uma resposta inusitada. Retorno de FAQ, propondo esse retorno de uma forma mais intimista, né, ao que o usuário está falando. Nisso daqui, eu vou falar um pouco à frente, mas realmente é você vestir, mostrar que você está entendendo aquela frase do usuário de forma inteligente. Então, isso é você realmente casar e fazer com que essa pessoa se sinta com uma experiência totalmente personalizada e voltada para ela. Com relação a steps, eu vou acabar sendo um pouquinho repetitiva, mas realmente eu não acredito que menu sendo enviado 5 vezes em poucos minutos é a solução ideal. Então, aqui eu realmente, né, se trata de opinião, mas eu acho que com bom senso, claro, nos nossos retornos, a gente poderia deixar uma conversa mais fluida quando a gente não fica o tempo inteiro ali criando step para esse usuário. E isso serve até para finalização. Então, às vezes o usuário saiu, mas às vezes ele não quer um menu assim tão direto, às vezes ele quer um que bom que você retornou, deseja alguma coisa. Então, ter essa sensibilidade de como que você escreve essa frase, de qual que é a variedade dessa frase, de como que ela, né, permeia ali, e às vezes deixar até um input aberto, às vezes é o que vai fazer aquele usuário acreditar e confiar que ele está tendo uma experiência mais próxima da humanizada possível. E falando em alcance e curadoria, aí vocês vão falar, tá, Fernanda, você falou um tanto de coisa, meu contato vai bombar agora, eu vou sair fora da curva, mas o que, né, como que eu aplico isso, essa teoria toda que você está falando no meu chatbot? E é aqui que eu vou falar de uma solução. Essa solução ela chama Q&A Maker, né? Ela é uma solução de um provedor de inteligência artificial, NLP, que hoje ela é oferecida pela Microsoft. Eu não vim aqui esmiuçar sobre o chit-chat, nós estamos falando de mercado, mas eu queria dizer que é possível, que ele é acessível para vocês. Ele nada mais é do que uma base de dados, o chit-chat, que ele é o que mais se aproxima de assistentes virtuais no dia de hoje. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de assistente virtual, a gente sempre pensa naquelas conversas que elas são conversinhas fiadas, elas são conversas que instigam a pessoa a falar mais do que simplesmente pedir um produto e serviço. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre alguns exemplos aqui que eles funcionam em pares de perguntas e respostas e que eles são escaláveis e por isso que eu uso hoje essa solução, ok? Eu trouxe aqui de exemplo papos que são relativamente, eles estão, né, no contato que eu fiz, mas eles estão realmente quando você, eles funcionam bem quando você consegue estreitar essa relação com o usuário. Ela não precisa ser sempre assim, ela pode ter outros temas e ela pode fazer sentido. O chit-chat é uma base que ele vem pronta. O que eu fiz foi justamente personalizá-lo, né, e vesti-lo ao meu cliente. O chit-chat ele é interessante porque você pode falar com ele e, ao mesmo tempo, oferecer serviços e produtos. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de você chegar e falar assim, olha aqui, olha, toma aqui esse cardápio aqui, esse serviço. Não, você chega e mostra para ele que você entendeu o que esse usuário falou, você o converte para uma resposta inteligente, então você dá o fit naquilo que esse usuário falou, e mais do que isso, em alguns momentos, algumas oportunidades, você pode casar isso de forma a enviar um link, a enviar
um cardápio, a enviar alguma foto do seu produto pelo chatbot para ilustrar o que você está falando. E isso é algo que eu acredito que é um ótimo conversor de lead. E mais do que isso, quando uma pessoa descobre o chit-chat, ela geralmente quer desbravar o bot. Sabe o pessoal que quer zerar o bot? Pois é. E é pensando no pessoal que quer zerar o bot, que eu trouxe um dos últimos pontinhos aqui, que é que tudo está muito bom. Mas, infelizmente, pessoal, eu tenho que falar sobre assuntos não conversáveis e que a gente sempre tem que ter atenção. Então, hoje em dia, né, pessoas querem falar com o bot, elas falam assuntos degradantes, falam palavrões, falam discurso de ódio. E quando você abre o leque do Q&A, né, para a gente poder ter esse retorno, que ele é bem aberto e a gente às vezes usa fraseologias que são irônicas, que podem soar ambíguas, a gente está falando muito sobre a questão o tempo inteiro de fortalecimento de marketing digital. Isso é muito construído ao longo do tempo. Então, pensa que o seu fortalecimento de marca, ele demorou para chegar. E não é agora que ele está ali, em sucesso, em ascensão, que você vai querer que um print de uma pessoa que é uma detratora pensa alguém virar e falar um discurso sobre o nazismo e você fazer uma piada sobre. Então, é nesse momento que a gente tem que fazer uma peneira, uma filtragem. Então, aqui, quando eu cito isso, eu falo muito sobre regex, eu falo sobre fuzzy matching e eu falo sobre a própria NLP. Por mim, eu usaria os 3 steps para estar tentando barrar esse tipo de situação. Né? A gente está pensando aqui o tempo inteiro em questão de marca e isso daqui é super relevante de trazer. Bom, pessoal, agora eu se liga, hein? Eu se liga que ele é basicamente para a gente estar falando um compilado aqui de tudo que eu quis trazer. Então, aqui hoje a gente teve, né, um marketing fortalecido. Então, hoje empresas elas querem ser tweetáveis, hoje elas querem ser lembradas de forma atual, e empresas querem se comunicar de uma forma mais próxima e presente. Mas será que isso é o suficiente para o seu contato sair fora da curva e você ter essa conquista, né, ter esse seu usuário de aliado? Então, aqui, falando um pouquinho sobre tempo de tela e compartilhamento no WhatsApp, empresas solucionam problemas e apresentam serviços, porém algumas compartilham conteúdo relevante cotidiano, compartilham novidades e passam exclusividade. E aqui é o que a gente falou sobre o potencial viral do WhatsApp, de como pessoas compartilham muito mais nesse ambiente e de como que elas podem promover de uma forma indireta e que fique a mais no cotidiano delas do que se fosse um aplicativo ou se fosse um site da pessoa, que a pessoa acessasse. E aqui, então, a gente fala sobre personalização e exclusividade. Empresas podem promover uma comunicação horizontal e humanizada, independente de seus serviços. Aqui é onde eu falei de jargões, aqui é onde eu falei sobre memes, utilização de GIFs. Tudo é válido, é sobre isso, está tudo bem. O importante é que você consiga se conectar com aquele usuário. E empresas podem promover pertencimento. Eu acredito que quando a gente alcança essa conexão, mais pessoas se sentem abarcadas por isso. E por fim, antenados no chit-chat, que é a solução que eu trouxe possível hoje para a gente poder colocar esse plano de ação em prática, e também sobre assuntos não conversáveis. O que a gente tem que estar sempre atento, porque a gente quer promover a empresa e não o contrário. E é isso, pessoal. Aqui está a minha história por detrás dos bastidores, mas para quem quiser conversar a respeito de trabalho, tem o QR Code do meu LinkedIn. Vou trazer para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham curtido muito. E é isso.